paz, irmãos, que o Senhor esteja no coração de cada um, que o Senhor esteja direcionando esse momento na palavra, um momento de reflexão, um momento de busca, um momento onde o Senhor tem falado com os nossos corações. Creio que essa palavra tem mexido com a minha vida e eu creio que Deus vai fazer o mesmo com o seu coração. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou ler dois versículos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o Senhor está nos dando uma direção aqui. Essa carta foi escrita em Roma, né, para os romanos. E essa carta vem falar sobre um culto racional, sobre um culto com a razão, sobre um culto usando a mente, usando um processo racional. E Paulo fala aqui sobre uma questão de para a gente pensar que os nossos corpos têm que ser oferecidos como sacrifício vivo, santo, em um culto racional. Então tem que pensar nesse processo. No versículo 2 ele fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra transformai-vos, primeiro ele fala, não vos conformeis. Depois ele fala, transformai-vos, que vem de transformação. Conformação, transformação. A palavra conformeis vem da palavra conformar, vem da palavra conforma. Se você dividir essa palavra, você vai pensar numa forma, por exemplo, uma forma de bolo redonda, eu vou colocar massa de bolo lá dentro, vai ficar redonda. Se eu colocar uma forma quadrada, eu coloco a massa de bolo ali dentro e vai ficar quadrada. Então existe uma conformidade, conforma. Então existe uma forma. Então ele está falando assim, não vos conformeis, não aceite esse padrão, não aceite esse formato, não aceite essa formatação que foi colocada sobre o mundo, sobre a sua mente, mas transformai-vos. Sai fora dessa forma, sai fora, pense fora da caixa, fora desse processo que é o que está acontecendo hoje. Então, seja um culto racional, seja um culto que eu vou pensar, Senhor, eu vou oferecer meu sacrifício, meu corpo como sacrifício vivo diante de Ti. Então, eu não quero me conformar, eu não quero entrar nesse formato, mas sim, eu quero sair transformado, eu quero sair desse formato. E olha que interessante, 1 Pedro, capítulo 2, eu li Romanos 12, versículo 1 e 2. Agora eu vou ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha lá que interessante. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha aqui, ele fala para a gente oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lá em Romano, nós apresentar o nosso corpo, a nossa vida como um sacrifício vivo, um culto racional, para que experimenteis a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Que interessante, o que tem a ver esse versículo de Romanos, esse capítulo de Romanos, que nós vemos lá, capítulo 12, com 1 Pedro, que vai falando desse processo de pedra. Ele chama a gente de pedras. Que interessante. Se eu pegar uma parede de tijolos
e coloco um sobre o outro, vou lá colocando o bairro, tem uma parede de tijolos. O que vai acontecer? Essa parede ela é mais frágil do que uma parede, por exemplo, se eu pegar pedras. Se eu pegar pedras de vários formatos, vou colocando uma em cima da outra, eu tenho uma parede mais firme com a pedra ou mais firme com tijolos? Com certeza o tijolo ele é mais fraco. O tijolo ele é um formato, ele passou por uma forma retangular para se ter um tijolo. Agora a pedra não. A pedra tem vários formatos. A pedra ela vem de uma formação da própria natureza. Que interessante, o Senhor nos chama de pedras espirituais. O Senhor está chamando cada um de nós, segundo a natureza do que Ele colocou dentro de nós, segundo a personalidade do que Ele colocou dentro de nós. Ele não quer formatos, Ele não quer pessoas como se fosse uma fábrica de um mesmo produto, sendo um atrás do outro. Ele não quer garrafas da mesma forma, mas Ele está criando, Ele está chamando vasos de barro, vasos em processos diferentes, vasos em formatos diferentes, vasos que estão abertos a transformação. O que o Senhor tem falado ao meu coração, que nós não devemos ficar no formato, nós temos que sair, nós temos que ser transformados, sair desse formato. O Senhor está nos chamando de pedra, o Senhor está nos chamando de pessoas com a nossa personalidade, com a nossa forma de pensar. Desde o nosso nascimento, o Senhor tem chamado a nossa identidade para sermos aquilo que Ele quer que a gente seja, não aquilo que o mundo quer que as pessoas sejam, porque todo mundo neste mundo está ficando igual, todo mundo quer imitar pessoas iguais, todo mundo quer viver um padrão de moda, todo mundo quer ser igual ao outro, e na verdade o Senhor não tem essa igualdade. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos imagem e semelhança um do outro. Nós temos coisas iguais um ao outro, que é ser humano, mas nós temos características diferentes. É só olhar o nosso polegar. O nosso dedo tem uma digital única nesse planeta. Então o Senhor está dizendo, vocês são pedras, vocês têm formas diferentes, vocês são pessoas diferentes. E é isso que eu estou chamando para esses dias. E o último versículo que eu vou ler está em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Então eu li Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Li 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E agora eu vou ler Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que não fosse destruída, para que essa terra não fosse destruída, mas a ninguém achei. Olha que interessante. O Senhor está buscando uma pessoa, o Senhor está buscando um coração para que seja colocado neste muro, para ser colocado nesta brecha, para ser colocado neste processo. O Senhor está chamando a sua noiva, o Senhor está chamando a sua igreja, o Senhor está chamando o nosso coração, um coração que Ele não quer mais ficar conformado com a formatação desse padrão, deste mundo, mas um coração que quer ser pedra espiritual. O Senhor está nos convidando para entrar nessa brecha, para entrar nesse muro que Ele está fabricando, para fechar o processo da vinda de Jesus. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha tocado seu coração. O Senhor tem falado comigo isso aí, e é uma coisa que muito tempo na minha vida eu pensei, nossa, eu vou imitar fulano, eu vou imitar o ciclano, eu quero ter a unção do Beltrano, e na verdade o Senhor tem algo específico sobre as nossas vidas, e demorei muito a entender isso. E hoje o Senhor fala, Júnior, eu te chamo com a sua identidade, eu te chamo com a forma que eu quero de você. Então transforma, sai fora dessa conformação, dessa formatação, e olhe para mim, olhe para o meu coração. Olhe, porque eu não te chamei de tijolo, eu não te chamei igual um do outro, mas eu te chamei como pedra. Amém, irmãos? Que o Senhor esteja abençoando o seu coração, em nome de Jesus, e que essa palavra nos ajude nesses dias, em tempos tão complicados, tão complexos como esse. Que o Senhor esteja te guiando, em nome de Jesus. Amém.